Tem gente que acorda e já começa o dia dizendo: tô cansado, vai ser uma correria, só segunda-feira de novo. E depois se pergunta por que nada muda. A verdade é que a maioria das pessoas está programando o próprio fracasso antes mesmo de escovar os dentes. Isso pode parecer forte, mas é real. O que você fala nos primeiros minutos da manhã está moldando silenciosamente o seu destino. E se eu te dissesse que existem 5 frases específicas que, quando ditas ao acordar, reprogramam seu cérebro para o sucesso, a prosperidade e a paz interior? E mais, isso é baseado nos ensinamentos de Louise Hay e validado por princípios da física quântica e da lei da atração. Essas frases não são só palavras bonitas para colocar em post de Instagram. Elas funcionam como comandos diretos para o seu subconsciente, que nesse momento, logo ao acordar, está mais aberto e receptivo. É como se fosse uma senha secreta para o campo quântico. E quem sabe usar essa senha começa a atrair oportunidades, respostas, dinheiro e até soluções inesperadas. O melhor? Isso leva menos de 3 minutos e pode mudar completamente a vibração do seu dia. E se você acha que isso é misticismo barato, então talvez seja exatamente por isso que as coisas ainda não fluem como deveriam. Hoje, você vai entender por que os milionários espirituais acordam falando diferente. Então, se você anda preso numa rotina pesada, vivendo no modo automático e sentindo que a vida está te empurrando em vez de você conduzi-la, esse vídeo é o seu ponto de virada. Prepare-se para aprender frases que vão transformar não só o seu dia, mas a sua mente, seu campo energético e seus resultados. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa estar aberto. Porque quem chega até esse tipo de conteúdo nunca chega por acaso. E se você está aqui, é porque o universo já começou a te responder. Mas antes de falar quais são essas frases, você precisa entender por que o momento de acordar é a brecha mais poderosa que existe. Ao abrir os olhos, antes mesmo de pensar no café ou de tocar o celular, o cérebro ainda está imerso em ondas teta e alfa, um estado de pura receptividade onde o subconsciente absorve como uma esponja cada palavra, sensação e intenção. É nesse momento sagrado que a realidade começa a ser moldada. Quem entende isso, compreende que a forma como começa o dia não é detalhe, é destino. As palavras ditas nos primeiros minutos ao acordar não apenas refletem o que pensamos, mas determinam o que vamos viver. É como plantar sementes no solo mais fértil da mente, e é nesse solo que o campo quântico começa a responder ao que você vibra. Imagine alguém que desperta murmurando: "Ai, que preguiça, mais um dia difícil." Essas palavras, aparentemente inofensivas, sintonizam a mente com frequências baixas e abrem espaço para que o subconsciente procure por dificuldades e encontre. Agora, troque isso por algo como: "Hoje será um dia mágico, cheio de abundância e boas surpresas." Parece simples demais? Pois é exatamente por isso que funciona. A lei da atração não opera por lógica, mas por frequência. E frequência é resultado direto das palavras que você usa, principalmente quando ainda está entre o sonho e a vigília, naquela transição quase mágica do despertar. O grande segredo está na consciência. Perceber que o cérebro, nesse estado hipnagógico, é como um código-fonte aberto. Tudo o que for inserido ali será processado com prioridade. É por isso que as tradições antigas sempre incluíam orações ao despertar e afirmações positivas pela manhã. Não era apenas misticismo. Era uma forma inteligente de reprogramar a mente. A física quântica hoje comprova que a observação altera a matéria. Se você observa o dia com olhos de esperança, as partículas da realidade se organizam para materializar essa esperança. Isso não é utopia, é neurociência com um toque de espiritualidade prática. Quem deseja mais dinheiro, mais saúde, mais paz ou uma nova versão de si mesmo, precisa começar o dia como um arquiteto mental. A arquitetura invisível das palavras constrói o visível dos acontecimentos. Ao repetir afirmações logo ao acordar, você planta intencionalmente aquilo que deseja colher. E não importa se ontem foi um caos. O cérebro não está preso ao passado. Ele está pronto para receber uma nova direção. A expansão da consciência começa exatamente aqui,
no instante em que você assume o comando do que pensa antes mesmo de sair da cama. E por mais que isso soe sutil, é nesse exato detalhe que moram os maiores saltos quânticos. Não estamos falando apenas de autoajuda, mas de estratégia energética alinhada ao funcionamento natural da mente e do universo. A ponte entre o espiritual e o material é construída com palavras, intenções e emoções. E tudo começa nos primeiros minutos do dia. Quem domina esse início, domina o resto. Mas há mais do que palavras envolvidas nisso. Há frases específicas, quase como códigos de reprogramação, que atuam direto na mente subconsciente. E é justamente sobre elas que vamos falar agora. A primeira frase, "Eu me amo e me aprovo", pode parecer simples, mas carrega um poder quase revolucionário. Quantas vezes por dia alguém se julga, se compara ou se culpa em silêncio? Esse tipo de autocrítica, mesmo disfarçada de exigência, vai corroendo a autoestima e sabotando as manifestações de abundância no campo quântico. Quando alguém declara amor e aprovação por si mesmo, está cancelando mentalmente todas as mensagens internas de rejeição que vinham sendo repetidas há anos. Essa afirmação não apenas cura o passado, mas ativa uma nova versão de identidade, uma que se sente merecedora de amor, respeito e dinheiro, sem precisar implorar por eles. A segunda frase, "Tudo o que eu preciso saber me é revelado", funciona como um desbloqueador da intuição. Ela ativa uma frequência de confiança no fluxo da vida e dissolve a ansiedade de querer controlar tudo. Muitas pessoas tomam decisões no medo e vivem inseguras porque não confiam na própria percepção. Mas quem repete essa frase diariamente está afinando a antena da sabedoria interior. É como abrir um canal direto com o campo quântico, onde as respostas já existem, esperando por um receptáculo consciente. Já aconteceu com você de pensar em algo e pouco tempo depois a resposta surgir em forma de coincidência? Não era acaso, era sintonia. A terceira frase, "Eu sou merecedor de tudo que há de bom", rompe uma das crenças limitantes mais profundas, a de que é preciso sofrer para ter valor. Essa ideia é um veneno emocional, herdado por gerações. Quando alguém afirma seu merecimento, está dizendo ao universo, "Eu estou pronto." E o universo responde, porque a lei da atração não questiona se você é bom o bastante. Ela apenas responde à sua vibração. Esse tipo de afirmação, quando feita com verdade, ativa a recepção. E aqui vai um exemplo prático. Ao receber um elogio, aceite com um obrigado, sem minimizar. Isso é uma forma sutil de praticar o merecimento e ancorar o sentimento de que o bom é natural. Já a frase, "Hoje será um dia incrível, cheio de oportunidades", funciona como um comando para o cérebro ativar o chamado sistema reticular, o mesmo sistema responsável por fazer você notar carros iguais ao seu depois que compra um. Ou seja, ele filtra e destaca o que está alinhado à sua atenção. Quando você planta essa ideia ao acordar, seu cérebro começa a buscar micro-oportunidades em todos os lugares. Uma conversa, um e-mail, uma mensagem inesperada. Isso, somado à consciência da física quântica, mostra que realidade é projeção do observador. Logo, quando se espera o melhor passa a ter permissão energética para acontecer. Por fim, a prosperidade flui para minha vida de maneiras inesperadas. Abre a mente para que o dinheiro e a abundância não venham apenas de fontes previsíveis como salário ou vendas. Essa frase remove o bloqueio mental que limita a prosperidade a formas seguras, permitindo que o campo quântico traga ganhos inesperados, como um presente, um convite, uma ideia que vira um negócio. Um exemplo clássico? Pessoas que encontram R$50 esquecidos em um bolso antigo. Coincidência? Não. É o universo dizendo, "Você permitiu." Essas frases, mais do que palavras, são mapas de frequências que acessam novas possibilidades. E a mágica acontece mesmo quando o mundo parece estar igual, mas sua mente não está mais. A repetição sem emoção é como tentar acender uma fogueira com lenha molhada. Não pega. O que dá vida às afirmações é o sentimento que você injeta nelas. Não basta dizer, "Eu sou abundante", como quem lê uma lista de supermercado. É preciso sentir essa abundância no corpo,
mesmo que a conta bancária diga o contrário. A mente subconsciente não sabe distinguir o que é real do que é vividamente imaginado. Por isso, ao repetir suas frases, feche os olhos, respire fundo e imagine a cena acontecendo. Você com a chave do novo lar, a notificação de dinheiro entrando, o abraço que representa um recomeço. É nesse campo da emoção que o campo quântico começa a responder. Agora, leve esse ritual para a frente do espelho. Isso mesmo. Fale olhando nos seus próprios olhos. Parece bobo? Pois saiba que os maiores especialistas em física quântica e reprogramação mental defendem esse hábito. Ao se encarar com firmeza e repetir as afirmações, você não está apenas dizendo para o universo, está dizendo para si mesmo que acredita. E isso faz toda a diferença. Muitos evitam o espelho porque não querem encarar a versão que criaram. Mas é ali, nesse confronto silencioso, que começa a nova versão. Uma que assume sua própria narrativa. Quem tem coragem de se encarar, tem coragem de se transformar. Escrever as afirmações durante 21 dias é mais do que um desafio de constância. É uma reestruturação neural. Quando se escreve, ativa-se um processo diferente do que só repetir mentalmente. O cérebro registra com mais profundidade, como se deixasse pegadas dentro do subconsciente. Um bom exercício é ter um caderno específico, como um diário de manifestação. Coloque a data, escreva a frase e descreva como se sente ao fazê-lo. Isso não só reforça a vibração, como cria um histórico emocional da sua expansão da consciência. Em poucas semanas, a mudança de percepção começa a aparecer sem esforço. Você se pega agindo diferente, falando diferente e atraindo diferente. Outra forma de ativar ainda mais potência nas afirmações é associá-las a ações concretas. Por exemplo, ao afirmar, sou merecedor de tudo que há de bom. Que tal se presentear com algo simples que represente isso? Pode ser um banho relaxante com velas aromáticas, um passeio no fim da tarde, ou até investir em um curso que você sempre adiou. Quando o cérebro percebe uma coerência entre o que você diz e o que você faz, ele entende que aquilo é real. E quando isso acontece, o universo, regido pela lei da atração, entra em alinhamento com sua nova vibração. É ação alinhada à intenção. E nesse jogo, não há como perder. E se em algum momento o mundo desabar, porque sim, às vezes ele desaba, lembre-se de que essas frases não são só para os dias bons. Elas são âncoras em meio ao caos. Repeti-las quando tudo parece difícil é como acender uma lanterna na escuridão. Um exemplo prático. No meio de um problema financeiro, repita: a prosperidade flui para minha vida de maneiras inesperadas, com ainda mais firmeza. Isso não é negação da realidade, é construção de uma nova realidade. Porque enquanto muitos se afogam no desespero, quem domina o poder das palavras planta novas possibilidades até nas tempestades. E quando você aprende a fazer isso, começa a entender um segredo que os milionários conhecem bem. Existe uma diferença brutal entre repetir uma frase e ativar um estado emocional. E é exatamente aí que entra o que muitos milionários fazem sem divulgar: a técnica da ancoragem emocional. Trata-se de associar um gesto físico, como pressionar 2 dedos, tocar o pulso ou colocar a mão no peito, a um estado vibracional poderoso. Imagine isso como criar um atalho energético para acessar, a qualquer momento, aquela sensação de segurança, de conquista, de merecimento. Quando você repete uma afirmação carregada de emoção e faz um gesto físico ao mesmo tempo, o cérebro registra essa combinação como um código de acesso direto ao campo quântico. O segredo está na repetição consciente. Você pode, por exemplo, ao afirmar "eu sou merecedora de tudo que há de bom", pressionar suavemente o polegar e o dedo médio juntos, enquanto imagina uma chuva de abundância caindo sobre sua vida. Repita isso por alguns dias. Com o tempo, bastará repetir o gesto, mesmo sem falar nada, para que aquela emoção específica volte à tona. É como ter um botão invisível que ativa a vibração ideal para manifestar dinheiro, amor, saúde ou qualquer outra frequência desejada. Não é magia. É neurociência e física quântica, agindo em sinergia com sua consciência desperta.
Os maiores nomes do desenvolvimento pessoal e da psicologia comportamental utilizam âncoras em treinamentos de alto impacto, mas você não precisa estar num evento milionário para ativar o seu próprio gatilho emocional. A dica é simples e poderosa. Escolha um gesto, uma emoção positiva intensa e uma afirmação alinhada com sua nova versão. Agora repita isso todos os dias, sempre conectando o gesto com a emoção e a frase. Com o tempo, isso se torna automático. E quando vier uma situação difícil, você vai perceber que basta apertar aquele botão e algo muda dentro de você. Um estado de calma, força, clareza ou até coragem se instala. E tudo isso começa a partir de um simples gesto. Se você aplicar isso com disciplina, não vai demorar para perceber que seus resultados mudam. Não só porque você está mais positivo, mas porque está operando em outro padrão vibracional. Quando a lei da atração percebe consistência, ela entrega consistência. E o melhor, você passa a ter domínio sobre o seu estado interior, independente do que acontece fora. Essa é uma das chaves que diferencia quem vive de reações emocionais de quem cria sua realidade com intenção. Mas para quem ainda gosta de provas, os números também revelam verdades ocultas. E é isso que o próximo tópico vai desvendar. A mente ama números porque eles trazem estrutura e clareza para aquilo que antes parecia abstrato. E quando falamos sobre reprogramação mental, não é diferente. Existe uma razão estratégica para escolher exatamente 5 frases transformadoras. O número 5 está associado à mudança, dinamismo e expansão. E nesse contexto, representa um pacote enxuto e eficaz para reconfigurar padrões subconscientes. 5 frases são suficientes para cobrir autoestima, intuição, merecimento, positividade e prosperidade. Cada uma delas atua como um ponto de acesso no campo quântico, ativando áreas específicas do ser que estavam adormecidas. 5 frases, 5 chaves, 5 portais rumo à nova versão. O número 21 também não é aleatório. Ele representa o ciclo mínimo de reprogramação neural. É o tempo necessário para que o cérebro comece a desfazer uma conexão antiga e criar uma nova. Quando alguém escreve ou repete uma frase por 21 dias consecutivos, não está só criando um hábito. Está redesenhando sua arquitetura interna. É como reformatar um sistema operacional antigo para rodar um novo, atualizado e muito mais compatível com a frequência da abundância. E sabe o que acontece no final desse ciclo? A lei da atração para de ser algo externo e começa a operar de dentro para fora. Você deixa de tentar atrair e passa a emanar. E aí entra a técnica da âncora emocional, que parece complexa, mas se resume a 4 passos que qualquer um pode seguir. Escolha um gesto físico, conecte a uma emoção poderosa, repita com uma afirmação e pratique com frequência. Apenas 4 etapas que, juntas, ativam um comando direto no subconsciente. E aqui está o ponto mais fascinante. Esses comandos, uma vez programados, continuam atuando mesmo sem você pensar neles. É como programar um despertador interno para sintonizar com o dinheiro, com a clareza, com a paz. E o melhor, esse processo é silencioso, invisível, mas profundamente transformador. Por fim, talvez o dado mais impactante. O cérebro humano processa bilhões de informações por segundo. Bilhões. Ele capta sinais visuais, auditivos, emocionais e até energéticos, muitos dos quais você nem percebe conscientemente. Então imagine o impacto de repetir frases poderosas logo pela manhã, quando esse cérebro ainda está vulnerável e maleável. Cada palavra, cada afirmação, cada gesto cria uma nova sinapse, um novo comando. E nesse espaço sutil entre o invisível e o tangível, o campo quântico começa a reorganizar as possibilidades da sua vida. E quem entende isso, já começa o dia como um milionário espiritual, pronto para escrever a própria realidade. E agora, que você conhece as bases, é hora de mergulhar na essência dessa prática. Mas antes, vamos conversar de verdade. Agora que você sabe o poder dessas 5 frases, a pergunta que fica é: vai continuar começando os dias no modo automático ou vai assumir o comando da sua realidade? Não adianta assistir esse vídeo e voltar à mesma rotina de sempre.
A verdadeira transformação exige prática, intenção e presença. Então, a partir de amanhã, antes de tocar no celular, experimente repetir essas afirmações com emoção, frente ao espelho ou de olhos fechados, sentindo cada palavra como se já fosse realidade. Lembre-se, o seu cérebro não distingue o real do intensamente imaginado. Quem comanda isso é você. E me diz, será que você realmente acredita que nasceu para viver no piloto automático, reclamando do trabalho, do dinheiro, da vida? Ou será que está na hora de assumir que é merecedora de uma nova versão, alinhada à abundância, ao dinheiro e a tudo o que o campo quântico pode entregar? Porque, sinceramente, se você não mudar a forma como fala com você mesmo, nada à sua volta vai mudar. A lei da atração não falha. Ela só replica o que você vibra. E agora, você já tem as ferramentas para vibrar diferente, pensar diferente, viver diferente. E eu quero saber, qual dessas frases mais tocou você? Qual delas vai ser a sua âncora nos próximos 21 dias? Comenta aqui embaixo, compartilha sua intenção e vamos criar um campo coletivo de manifestação juntos. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde os próximos vídeos. Porque isso aqui é só o começo. Nos próximos, a gente vai aprofundar ainda mais na física quântica, na expansão da consciência e nos códigos ocultos da prosperidade. A sua nova vida começa com uma nova palavra, e você acabou de dar o primeiro passo. E vamos finalizar repetindo as 5 frases. Eu me amo e me aprovo. Tudo o que eu preciso saber me é revelado. Eu sou merecedor de tudo que há de bom. Hoje será um dia incrível, cheio de oportunidades. A prosperidade flui para minha vida de maneiras inesperadas.